Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Davi. Vamos a mais uma aula. Vamos falar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem por intermédio de exercícios. Então, vamos deixar de muita conversa e vamos aos exercícios. Vamos lá. Ok pessoal, vamos às questões. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário cujas respostas para cada pergunta são sim ou não? Ou seja, você tem 12 perguntas e cada pergunta dessa aqui você vai ter a opção de sim ou não, certo? Para todas elas. Então, ele quer saber de quantas formas podemos responder esse questionário. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Cada pergunta você tem duas possibilidades. Quantas possibilidades, quantas perguntas eu tenho? Eu tenho 12 perguntas. Então você vai ter 2 vezes 2, 12 vezes. Pelo princípio fundamental da contagem, você vai poder fazer dessa forma, né? Então eu vou ter exatamente 2 elevado à 12ª potência, 2 elevado a 12. Que isso vai dar, se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até o 12º número 2, vamos ter 4.096. Ok, vamos à questão 2. Uma loteria, semelhante à loteria esportiva, apresenta 10 jogos, cada um com 4 possíveis resultados. Usando a aproximação 2 elevado a 10 aproximadamente igual a 10 elevado a 3, qual é o número total de resultados possíveis? Então a gente tem essa situação aqui, ó. Primeiro, essa aproximação 2 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado a 3. E o que a questão me diz é que nós temos 10 jogos. E cada um desses jogos apresenta 4 possíveis resultados. Então, ó, cada um deles são 4 possíveis resultados. Ok? Até o 10º. Então, nós temos o seguinte. Pelo princípio multiplicativo, eu vou fazer 4 vezes 4. Quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. Isso é o mesmo que escrever 4 elevado a 10. Ele me diz que 2 elevado a 10 é 10 elevado a 3 aproximadamente. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Usando propriedade de potência, eu sei que 4 é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Sendo assim, então eu pego 4 e coloco 2 ao quadrado no lugar de 4. Só que o 4 está elevado a 10. Continua elevado a 10. Outra propriedade da potência. Você tem a base elevado a 2, porém elevado a 10 por fora. Então, ó, multiplique 2 vezes 10. Então, 4 elevado a 10 fica o mesmo que 2 elevado a 20. Mais uma propriedade eu vou usar para que a gente possa entender o que eu estou fazendo aqui. Ó. 2 elevado a 10 pode ser escrito assim. Ó. Perdão, 2 elevado a 20 pode ser escrito assim. Ó. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Lembremos de uma propriedade que diz o seguinte. Ó. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Então, eu posso repetir essa base, que é 2. Eu repito essa base e somo os expoentes. 3 mais 3, que dá 2 elevado a 6. Aqui já estava somado 20, eu só fiz voltar, sair daqui e vir para cá. Ó. Então, foi o que eu fiz. Aí agora, 2 elevado a 10 é aproximadamente quem? 10 elevado a 3. Então, posso pegar o 2 elevado a 10 e substituir por 10 elevado a 3. Vezes 10 elevado a 3 de novo. E agora? 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, repete a base
pela propriedade de potência e soma-se os expoentes. 3 mais 3, 6. Como está multiplicando, eu posso somar os expoentes. Multiplicação de bases iguais, soma-se os expoentes. Então, a resposta é 10 elevado a 6. A questão 3 diz o seguinte: uma sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta? Primeira coisa a pensar é o seguinte: são 10 portas. A porta pode estar aberta ou fechada. A porta 1, a porta 2, a porta 3, a porta 4, assim vai até a porta 10. Cada uma dessas portas tem duas possibilidades de acontecer: aberta ou fechada. Se eu fosse fazer todas as possibilidades possíveis na mão, uma a uma, eu ia fazer mais ou menos assim, ó. Uma das possibilidades é todas as portas estarem abertas, correto? Uma das possibilidades é, por exemplo, a porta 1 estar aberta e as demais fechadas. Isso aqui me daria a opção de entrar na sala. Aqui também, eu podia entrar pela porta 1 aqui, ó. Certo? Eu podia ter essa porta aberta e essa e essa, ou seja, várias possibilidades eu podia fazer. Então é aí onde entra o princípio fundamental da contagem. Uma das situações aqui é essa aqui, ó. Se eu tiver todas as portas fechadas, então eu não tenho como entrar na sala. Então essa não é uma das maneiras de entrar na sala, ou uma das maneiras de ter a sala aberta. Então essa aqui ela tem que ser excluída do meu total. Então vamos ao princípio fundamental da contagem. Ficaria assim, ó. Cada porta você tem duas possibilidades. Ela está aberta ou está fechada. Você tem 10 portas. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, você multiplicando 2 vezes 2 10 vezes, você vai ter 2 elevado a 10. Que é exatamente, se você multiplicar, 1024. Porém, essa situação aqui, ó, ela tem que ser excluída do todo, de todas essas possibilidades. Porque dentro de 1024 está aqui onde todas as portas estão fechadas. Então eu vou tirar essa possibilidade aí. 1024 menos 1 é 1023. Sendo assim, uma sala que tem 10 portas, ela pode ser aberta de 1023 maneiras. Vamos à quarta pergunta, a quarta questão. De um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas posso convidar uma ou mais para jantar? Bem, existe a possibilidade de convidar ou não convidar, correto? Uma das 5 pessoas. Então, ó, uma pessoa pode ser convidada ou não, certo? Então você tem 5 pessoas. Eu posso fazer de diversas formas, certo? Se eu fosse fazer uma a uma das possibilidades era essa aqui, ó. Convidar todas as pessoas. Outra possibilidade seria convidar a primeira e a segunda pessoa e as outras não convidar. E uma outra possibilidade seria não convidar nenhuma das pessoas. Então, como é que eu posso fazer? Sem precisar fazer uma a uma, como está descrito aqui. Pelo princípio fundamental da contagem também, né? Eu posso fazer assim, ó. Para cada uma delas, vai ter duas possibilidades. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 elevado a 5. Porém, essa situação aqui, ó, está dizendo que não foi convidado ninguém. E a questão diz que tem que convidar uma ou mais pessoas. Não pode deixar de convidar ninguém, não é? Então, essa situação ela tem que ser excluída. Então, é 2 elevado a 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, menos 1. 2 elevado a 5 é 32. 32 menos 1, 31. Certo? 31 maneiras de convidar essas 5 pessoas. A questão 5 diz o seguinte: 6 dados são lançados simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Quantas sequências de resultados são possíveis se considerarmos cada elemento da sequência como o número obtido em cada dado? Primeiramente, quando eu jogar um dado, ele pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Cada jogada que eu der pode cair um desses números, ou seja, para cada dado são 6 possibilidades de resultado. Então ficaria assim, ó. Para o primeiro dado, 6 possibilidades. Para o segundo dado,
também 6 possibilidades, e assim vai para cada dado. Então, o que acontece? Pelo princípio multiplicativo, é só multiplicar 6 vezes 6, 6 vezes. Que a gente vai ter o quê? 6 elevado a 6. Que se a gente fizer 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes, vai dar exatamente 46.656. Porém, numa questão de concurso, não virá dessa forma. Pode vir, mas é muito raro. Vai vir 6 elevado a 6 e você marcaria a alternativa que está aqui. Porque para você multiplicar 6 vezes 6 vezes, vai dar um trabalhinho considerável. Pode vir, claro que pode vir, mas é mais difícil. Então a resposta, 6 elevado a 6, que é esse resultado aqui. Vamos fazer mais uma questão. Essa é do ITA 2020, ela diz o seguinte. É uma questão de aritmética, mas também com contagem. A expansão decimal do número 100 fatorial, que é 100 vezes 99 vezes 98 até 2 vezes 1, possui muitos algarismos iguais a zero, contando da direita para a esquerda, a partir do dígito das unidades. O número de zeros que esse número possui antes de um dígito não nulo aparecer é igual a... O que está sendo dito aqui é que você tem um número que vai resultar de 100 fatorial, que esse número ele é muito grande, correto? Porém, ele vai terminar em vários zeros. O que a questão pede é justamente quantos zeros ele termina. A partir do último número que vai estar inscrito aqui, que é diferente de zero, que vai ser 1, 2, 3, 4, não me importa. O que me importa é saber quantos zeros vai ter no final, que vai ser uma dessas alternativas, essa quantidade de zeros. Vamos só relembrar uma coisa de aritmética básica, de multiplicação. Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 10, isso aqui dá 20. Ó, você está acrescentando um zero ao lado do 2. Se eu tenho, por exemplo, 24 vezes 10, eu vou ter o quê? 24 e acrescento esse zerinho. Se eu tiver 204 vezes 10, eu vou pegar o 204 e acrescentar esse zero aqui, ó. Certo? Então, quando eu multiplico por 10, eu aumento um zero no final. Evidente que se eu multiplicar por 100 eu aumento 2 zeros, se eu multiplicar por 1000 eu aumento 3 zeros, mas a questão aqui vai pedir que você entenda o que é a multiplicação por 10. De antemão, a gente pode lembrar de outra coisinha também, que 10 é 2 vezes 5, que é uma coisa que você, claro, você sabe. Mas, por que eu digo 2 vezes 5? Porque a gente vai decompor cada número desse em fatores primos, ou pelo menos aqueles que a gente puder decompor, ou pelo menos imaginar uma decomposição. Como assim? Vou pegar aqueles números que possuem fatores 5 e aqueles que possuem fatores 2. Quais são aqueles que possuem fatores 5? Ou melhor, aqueles que possuem fatores 2. Os que possuem fatores 2 são todos os números pares. Perceba que de 100 até 1, sendo multiplicado, quantos números pares nós vamos ter aí? Nós vamos ter 50 números pares. 50 números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ou seja, 50 números pares. Isso é óbvio, porque de 1 a 100 nós temos 50 pares e 50 ímpares. Nesses 50 pares, todos eles, quando você decompor, você vai ter o fator 2 na decomposição. Por exemplo, se eu pegar o 10 é 2 vezes 5, a gente acabou de fazer. Se eu pegar o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ó. Já vai ter 3 aqui, ó. Se eu pegar 12, o 12 é 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado, ou seja, tem muitos fatores 2.
E esses fatores 2, quando multiplicado por um outro fator 5 que também vai aparecer na decomposição, vai dar um número 10. Agora você concorda comigo que na decomposição em fatores primos de cada um número desse, você vai ter menos números 5, menos fatores 5 do que fatores 2. Então você vai ter uma quantidade muito maior de fatores 2 do que de fatores 5. Então, se eu descobrir quantos fatores 5 tem aí, então eu vou estar descobrindo a quantidade de zeros que eu tenho. Tá entendendo? Porque quando eu pegar qualquer fator 5 e multiplicar por 2, vai dar 10. Ou seja, estamos acrescentando um zero no final. Assim, ó. Se eu pegar o 100 fatorial, ele vai ser 100 vezes 99, vezes 98, mas vamos multiplicar primeiro isso aqui, ó. Você vai ter o quê? Você vai ter 6 vezes 99, você vai ter 9.900, porque você vai acrescentar 2 zeros aqui no final. Mas quando você multiplicar esse número por 98, não vai acrescentar nenhum zero. E ainda por 97, também não vai acrescentar nenhum zero. E por 96, ainda não acrescenta nenhum zero, porque não apareceu nenhum fator 5 aqui. Mas quando você multiplicar por 95, então aqui você já tem um fator 5, que multiplicado por qualquer fator 2 que apareça aqui, já vai dar mais um zero, ou seja, não sei qual é o número que resulta dessa multiplicação aqui, mas eu sei que ele vai ter esses dois zeros, mais um zero do fator 5 que aparece aqui, com qualquer fator 2 que apareça aqui, aqui ou aqui, ó. Então você vai ter mais um zero, ou seja, 3 zeros. Então eu tenho que encontrar todos os fatores 5, ou quantos fatores 5 eu tenho por aqui. Eu tenho na multiplicação e na decomposição desses números. De 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96, vezes 95 e até 1. Sendo assim, vamos pensar em todos os números de 100 até 1 que vão me gerar fator 5 em sua decomposição. Quantos seriam? Olha só. Eu tenho 100, 90, tenho 85, faltou 95 aqui. Tenho 80, 75 e assim vai, ó, até a gente chegar ao 5. Perceba que se eu fizer todos eles, eu vou ter quanto? Eu vou ter 20 números que me geram em sua decomposição o fator 5. Então nós já temos 20 números que vão gerar fator 5 em sua decomposição. Mas pense bem um pouquinho. Você tem que pensar no 25, no 50, no 75. A gente já sabe que eles têm um fator 5, que a gente já contou aqui, ó, para 20. O 25 é 5 vezes 5, ou seja, um fator a mais. Isso aqui você já contou. O 50 é 5 vezes 5 vezes 2. E o 75 vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 3. E ainda tem o 100 também, ó, que nós não contamos, contamos só uma vez. O 100 é 50 vezes 2. Mas quem é 50? É 5 vezes 5 vezes 2. Ó. 5 vezes 5 vezes 2, vezes esse 2. Ou seja, a gente contou o 100 só uma vez. Já tínhamos contado uma vez. Para o 25, para o 50, para o 75 e para o 100. Então faltou contar mais uma. Ó. Mais uma em cada. Ou seja, 20 e esses 4 aqui. 20 mais 4, 24. Então, a resposta da questão é 24 dígitos 0 ao final do número, da direita para a esquerda até o primeiro número diferente de 0
você vai ter 24 zeros. Então a resposta é a letra E, de amor, porque amor é especial. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Caso queiram, deixa aí um like e ative o sininho para os próximos vídeos, para que você possa estar por dentro. Com isso você vai estar nos ajudando a manter o canal. Tamo junto, até a próxima, até o próximo vídeo.